duas grandes atividades econômicas que ajudaram no processo de ocupação, de colonização do sertão, que foi a produção de algodão e a produção de gado extensivo, né? O, o caso do algodão, por muita demanda específica americana em um dado momento, né? Seja pela Guerra de Secessão nos Estados Unidos, depois, mais recentemente, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E no caso essa questão do algodão, inclusive, fomentou a criação de tecelagens mais tradicionais, né, no Nordeste, as rendeiras, enfim, isso faz parte do imaginário da cultura nordestina, ao mesmo tempo em que a produção, a pecuária extensiva também, né, uma série de atividades associadas, produção de leite, produção de couro, da própria carne, né, enfim, tudo que envolvia digamos assim, em termos de produção a partir do animal bovino, era muito repleto, tanto de importância econômica, mas também fez e faz parte do imaginário cultural do Nordeste, seja através do uso do couro. Então, você tem indumentárias que são utilizadas pelo sertanejo específico dos vaqueiros, né? Os vaqueiros utilizam muito os gibões, que são feitos de couro bovino, e também caprino também. A caprinocultura também foi importante junto com a pecuária bovina. E esse couro é muito importante justamente como indumentário para a proteção dos vaqueiros na hora que estão ali atrás do gado pela caatinga. A caatinga ela tem muitas espécies que têm espinhos, galhos muito tortuosos, e há necessidade dessa proteção física do corpo, né? E eles encontraram justamente no couro esse elemento, né, da vestimenta. E não é propriamente só a proteção física, tem todo um conjunto de uma estética, né, uma estética que foi criada a partir dessa indumentária do vaqueiro, que utiliza o couro como base, né? Eu lembro aqui, por exemplo, no sul do Ceará, tem não sei qual o nome que eu vou dizer, mas o Expedito Celeiro é um artista, né? Um artista do couro, né? Ele está na cidade de Nova Olinda, ali no sul do Ceará. Ele faz assim materiais maravilhosos com couro, no primeiro momento para os vaqueiros, né? E aí, mais recentemente, houve um processo de valorização cultural, né, desse trabalho com couro, e que permitiu, por exemplo, que obras deles fossem levadas para o exterior, enfim, fossem utilizados em desfile de moda na França, né? O material que ele produz é muito valorizado na, não só na investimento, mas na confecção de bolsas, no revestimento de assentos de cadeiras, enfim, um material que ele faz e tem sido muito, muito valorizado. Ele é um ícone, né, nessa região com o uso do couro. Mas, já trazendo um pouco a discussão menos pontual e trazendo um pouco mais geral, né, essa evolução, tanto da atividade, da produção de vestimentas a partir do algodão, ou de vestimentas em outros produtos a partir do couro, da própria atividade, né, de produção de carne seca, que é uma particularidade muito forte do Nordeste, né, e é uma forma de você manter aquele recurso, aquele alimento por mais tempo, quando você não tinha, no momento que você não tinha geladeira, não tinha energia elétrica, você secava a carne, ou salgava a carne para tornar ela, né, para conservá-la mais tempo? Isso, para fazer a conservação por mais tempo, essa particularidade também cultural de sobrevivência do sertanejo, né? Do sertão, ela também sofre um impacto tão grande assim em relação à sua perda de biodiversidade ou destruição de ecossistema em decorrência dessas atividades que ocorrem? Legal, ótima pergunta, Felipe.
Primeiro, acho uma particularidade importante do bioma ou domínio da Caatinga um ambiente exclusivamente brasileiro, né? Os outros biomas brasileiros, eles permeiam os países da América do Sul. A Caatinga não, está só no Brasil, embora você tenha outros núcleos de semiaridez na América do Sul, mas com essa característica de bioma, com as características florísticas que nós temos na Caatinga, ele é um bioma tipicamente brasileiro, exclusivamente brasileiro, né? E também, acho que do ponto de vista tanto de cobertura vegetal, como também, eu diria, ambiental, no sentido mais amplo, é um ambiente muito, para a palavra que poder usar, subdimensionado, enfim, subvalorizado, né, no contexto de políticas públicas ambientais no Brasil. Se valoriza muito a Amazônia em determinado período, depois o Cerrado, já se fez muita campanha para a proteção de determinadas espécies da Mata Atlântica, né? Mas o bioma da Caatinga sempre foi muito deixado de lado por esse tipo de ações, né, de conservação. Mas, recentemente, a gente tem tido algumas ONGs têm empreendido esforços, a gente está, por exemplo, a Associação Caatinga, que fica no Ceará, que eu conheço um pouco mais, né? Mas isso tem essa subvalorização passa por um certo desconhecimento justamente da diversidade natural ou ambiental desse domínio, né? O ambiente da Caatinga, claro, ele impõe uma série de limitações, de desafios à ocupação humana, né? Primeiro de tudo, acho que talvez a principal característica é a condição climática, né? A semiaridez, né, assim, do ponto de vista territorial, as coisas meio que se confundem mesmo no território. O que é o sertão, o que é semiárido e o que é o bioma da Caatinga. Eles se sobrepõem com questões óbvias, né? Um está relacionado com o outro. O clima está relacionado com a cobertura vegetal, né? E os aspectos culturais e territoriais também estão interrelacionados com a base natural. Onde é que eu quero chegar com isso? Do ponto de vista climático, nós temos uma irregularidade que impõe limitações à ocupação e ao desenvolvimento econômico, né? Você tem um período chuvoso que ele é muito concentrado no tempo e no espaço, né? Acho que quase, claro, com variações, mas a maior parte da região semiárida ela apresenta períodos chuvosos e muito, quando muito não passam de 5 meses por ano, né? E principalmente nos meses de verão e outono, né? Então você tem ali 4, 5 meses de muita chuva, mas de forma muito intensa, com muita torrencialidade, né? Inclusive, essa torrencialidade ela tem um potencial enorme de erosão. Depois eu vou retomar essa questão da erosão. E esse período chuvoso, sendo concentrado em 3, 4, 5 meses, né, você cria uma condição de que você tem déficit hídrico na maior parte do ano, a não ser nesses 4, 5 meses. Né? O índice de precipitação, mesmo em regiões mais semiáridas, como no caso do Raso da Catarina, né, o mesmo do sertão baiano, sertão de Pernambuco, enfim, você tem pluviometrias que vão aí em torno de 800, 900 milímetros. Né? Você tem regiões da Europa que chove isso por ano e não é semiárido. Né? Então, não é o fator preponderante não é a quantidade de chuva, é a irregularidade. É a distribuição. É a distribuição ao longo do tempo e do espaço. Chove muito nesse período, e aí você tem, às vezes, 9 meses, 8, 9 meses de estiagem, às vezes indo para períodos de seca mais prolongados, né? E aí você tem um déficit hídrico, definido, por exemplo, vou colocar aqui uma região na média, acho que 1.000 milímetros, 900 a 1.000 milímetros é uma média, em geral, que chove no semiárido do Nordeste. Né? Mas aí você tem uma evaporação que tira 2.000 milímetros por ano de água do ambiente. Né? Então você sempre tem déficit hídrico. Né? Isso tem um desequilíbrio, principalmente no abastecimento de água ao longo do tempo, né? Aí é uma insegurança hídrica, a produção econômica,
né, que impacta de uma forma sobremaneira, né, no desenvolvimento humano. Claro, esse não é o único aspecto, né? Porque você tem regiões mais áridas do que o nosso sertão aqui, eu vou falar de Israel, por exemplo, que não é semiárido, é árido, né? É clima de deserto, e lá eles conseguem produzir com tecnologia, com o uso dos recursos que tem, né? E eles teriam condições de fazer uma produção melhor, e algumas regiões têm essa particularidade, é o caso ali dos perímetros irrigados, que produzem frutas, né? Por exemplo, o uso de planícies fluviais, né? com áreas de várzea da Bacia do São Francisco. Aqui no Rio Grande do Norte você tem no Vale do Piranha-Açu, na Chapada do Apodi, no Vale do Jaguaribe, no Ceará, e assim vai. Professor, isso muito bom perceber essa dinâmica espacial ali, mas como essa condição, caracterização climática faz com que a dinâmica da sub-região do sertão funcione da forma específica dela. Inclusive, dentro disso, aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, que é estudo alterações climáticas, o meu doutoramento é nisso. E o Geofisa trabalha muito com questão de vulnerabilidades também. O professor já deu uma pincelada sobre isso quando fala que na região do sertão, na sub-região do sertão, a gente tem chuvas, muita chuva, vamos dizer assim, concentrada em um pouquíssimo tempo. Dentro disso, primeiro eu vou pegar um comentário do Franciele Mendonça, que é muito bom, falando que uma das questões hoje que causam mais impactos na atualidade na Caatinga é a expansão da energia eólica e solar. E quando a gente está numa realidade que parte do mundo ocidental, boa parte dos países considerados desenvolvidos, queimam muito combustível fóssil e estão migrando para a energia, entre aspas, limpa, né, para uma energia renovável, muitas vezes não se leva em consideração esse impacto que causa nos ambientes naturais. Então, é muito interessante se perceber que o Brasil tem esse potencial, mas ele também traz um problema, né? Mas, pensando na parte, né, de toda essa caracterização climática que o professor coloca, que vulnerabilidade a gente consegue perceber hoje, ou a gente teria... Você já falou algumas coisas, quando a gente tem um excesso de chuva num lugar, a erosão vai acontecer de forma brutal, a gente sabe que isso atinge de forma forte as pessoas, mas o que você poderia trazer ou fazer um comentário sobre o sertão hoje, em relação a isso que a gente conversou já, né? E, infelizmente, os nossos encontros são muito curtos e a gente poderia ficar falando horas. É muita coisa para falar, viu? Tem muita coisa para falar. Mas, pensando em vulnerabilidade, o que você colocaria como sendo mais importante que a gente tem que ter em mente quando fala sobre sertão? Legal. Francis Sérgio foi meu orientando no mestrado, né? Esse que fez o comentário agora. E sobre vulnerabilidade à seca, por exemplo, eu orientei o trabalho do Anderson Jeová, né? Que fez um trabalho bem interessante sobre alguns municípios do Seridó, né? Avaliando aí indicadores de vulnerabilidade socioambiental à seca, né? Acho que tem a ver com a tua pergunta. Quando eu falo de precipitação, você tem naturalmente essas características naturais da chuva no sertão, ela já tem naturalmente um potencial enorme de erosão, porque elas são torrenciais, chove muito em pouco tempo, então a capacidade de erosão ela é enorme, naturalmente. E juntando isso ao histórico de ocupação humana, pensando principalmente aquelas duas atividades que eu mencionei anteriormente, então se degradou muito o bioma da Caatinga, se matou demais, né, nessas duas atividades, mas principalmente com a produção de cultura de ciclo curto. Eu falo do milho, feijão, né, e que tem uma particularidade da produção que é histórica, secular, que é da queimada, né? A gente chama de coivara, no sertanejo se chama de coivara. É tocar fogo para limpar o terreno para um novo período de semeadura, né? Dessas culturas de ciclo curto, né? E isso digamos assim, vai degradando as condições naturais de solo, né? Principalmente solo para a agricultura, e empobrecendo e aumentando os níveis de vulnerabilidade, especificamente na produção de alimentos, né? Na vulnerabilidade social, produção de alimentos, especificamente por essa particularidade, porque as condições naturais de solo no ambiente da Caatinga já são naturalmente mais vulneráveis, mais suscetíveis à erosão, né? Aí você junta a particularidade da chuva, as suscetibilidades naturais de solo,
desmatamento secular, a queimada, o empobrecimento natural dos solos, né? E aí você cria uma condição que eu sempre falo para os alunos, o sertanejo ele passa a vislumbrar no seu terreno, ele vê que está brotando pedra, eles falam justamente isso, está brotando pedra da minha propriedade. Né? Isso é uma condição do processo erosivo avançado em que você tem uma exposição ali praticamente no horizonte C. Né? É um material ali que está na interface de intemperismo da rocha matriz para a formação dos solos. Por isso que se diz que os solos da Caatinga são muito rasos, né? Lá parte numa condição natural prévia, mas de muita degradação. Isso aumenta muito a vulnerabilidade social, né? A produção econômica, né? Professor,